Senador, eu quero começar te perguntando sobre o julgamento de Jair Messias Bolsonaro, porque durante o julgamento me veio uma dúvida que eu aproveito para tirar agora pessoalmente, no tete-a-tete com o senhor. O seu afastamento durante o governo de Jair Bolsonaro, vocês tiveram ali um afastamento nessa relação, isso se deu porque o senhor em algum momento percebeu que havia algum movimento que poderia terminar mal? Não, em absoluto, né? O que aconteceu ao longo do nosso governo foi que o presidente Bolsonaro me dava algumas missões, principalmente relacionadas à área internacional, me deu a missão do controle do desmatamento e queimadas na Amazônia, mas a partir dali, eu acho que do final de 2021, né, ele começou a pensar em outra pessoa para ser o seu candidato a vice-presidente. Mas eu em nenhum momento, né, ao longo do governo, inclusive durante o meu depoimento como testemunha do presidente Bolsonaro no julgamento, eu vi, né, algum tipo de articulação que levasse, né, a uma possível ruptura da ordem democrática. O senhor então foi surpreendido quando houve um movimento da Polícia Federal com operações e também depois denúncias da Procuradoria-Geral da República que foram acatadas pelo Supremo? Bom, surpreendido a gente nunca pode deixar de dizer que né? Mas porque vinham vários temas dessa natureza após o término do nosso governo sendo tratados aí por meio da imprensa e principalmente a partir do momento em que houve a busca e apreensão na casa do tenente-coronel Cid, a captura de celular, computador, e ali se iniciou uma fishing expedition por parte, né, do executor do inquérito, né? E aí eu senti que alguma coisa poderia acontecer. Zé Maria Trindade, vai lá, tua pergunta, Zé. Pois senador, o senhor veio exatamente nessa linha do ex-presidente Jair Bolsonaro, a sua eleição foi exatamente no mesmo discurso, e a partir de um certo momento, até forças aliadas começaram a publicá-la ali contra o senhor. E há notícias que o senhor precisa de avaliar sobre a possibilidade de o senhor ter imóveis de milhões de dólares nos Estados Unidos, de que seria um agente da CIA. Senador, como o senhor avalia essas notícias e é verdade que isso existe? Bem, Zé, eu poderia avaliar, né, num conceito que um colega meu de academia militar tinha de tratar esses assuntos que são totalmente fora do contexto e uma mentira de um absurdo tão grande e a gente tratar como olímpica indiferença. Mas eu tenho filhos e tenho netos, né? E isso é muito ruim, porque há uma campanha insidiosa contra a minha pessoa, com argumentos totalmente falaciosos, criando, né, essas inverdades de que eu teria um terreno de 20 milhões nos Estados Unidos, que eu sou agente da CIA. Aliás, até uma dúvida, porque ora eu sou agente da CIA e ora eu sou agente da China, né? Então o pessoal tem que chegar a uma conclusão para qual serviço de inteligência eu realmente estava trabalhando. Então eu vejo isso, faz parte do jogo político, né? Existem pessoas que obviamente não gostam da minha pessoa, mas a gente, né, tem que se defender nessa hora e mostrar e provar para o restante da população, que muitas vezes reverbera esse tipo de notícia, que é um absurdo que está sendo veiculado contra alguém que a sua vida é um livro aberto e cuja honra e integridade são valores que eu jamais negociei. Vamos com a bancada aqui de São Paulo. Valentina, vai lá. Senador, eu queria aproveitar, né, o tema para voltar sobre esse período que o senhor ainda atuava como vice-presidente, lembrando ali aquele período em que o ex-presidente Jair Bolsonaro havia perdido as eleições e havia ido para os Estados Unidos, né, deixando o senhor no cargo de presidente da República. O meu colega comentou aqui a respeito sobre essa surpresa em relação às ações da Polícia Federal. Uma pergunta que eu tenho, não de um período um pouco anterior a isso, diz respeito à sua atuação naquele período ainda antes da transição, né, o período da transição, na verdade, que o senhor chegou a fazer um pronunciamento, né, naquele momento, falando sobre um certo... A gente estava ali acompanhando a questão dos acampamentos na porta dos QGs do Exército, toda aquela movimentação ali em Brasília. O senhor chegou a falar sobre um silêncio, né, ou uma ausência de protagonismo de determinadas instituições naquele momento. A gente sabe que, né, pouco tempo depois...
teve a situação ali do 8 de janeiro. Queria perguntar para o senhor a quem que o senhor se referia naquele momento, né? E se o senhor entende que houve uma falta de ação que já vinha daquele momento e que desencadeou nesse período ali, que depois foi chamado de uma trama golpista, se o senhor já percebia uma movimentação nesse sentido? Bom, Valentina, o que eu via naquele momento, né, foram aquelas manifestações que ocorreram não só aqui no quartel-general do Exército em Brasília, mas na frente de outros quartéis do Exército Brasileiro, né, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, né, no Rio de Janeiro, e que eu julgava que eram inapropriadas, né? Não era o local de fazer manifestação, porque aí eu vou abrir um parênteses e dizer que se julgava-se que a eleição, né, tiver algum tipo de fraude, que era a acusação que havia naquele momento, o protesto tinha que ter sido lá atrás. E o que eu digo lá atrás? Quando a Suprema Corte, numa interpretação canhestra, tira o atual presidente da República da cadeia, dá uma lavada nele e o coloca de volta ao jogo, usando o argumento de que ele não podia ter sido julgado em Curitiba, a inicial dele tinha que ter sido aqui em Brasília. Então lá atrás é que teriam que ter sido feitos esses protestos. E não agora que eu cito naquele momento, no final de um processo eleitoral, onde nós disputamos com toda, né, a vontade possível, fomos prejudicados em vários momentos pelo árbitro que proibiu o presidente Bolsonaro de usar determinados fatos contra o seu principal oponente. Então eu julgava que aquelas manifestações não estavam corretas e que nós, né, e principalmente, né, nós que tínhamos o dever de liderar, deveríamos fazer com que aquelas pessoas retornassem às suas casas e entendessem que nós havíamos perdido a eleição, mas tínhamos condições de voltar no futuro. Queria só complementar minha pergunta, senador, para perguntar justamente sobre essa resposta do senhor. O senhor percebe que houve algum tipo de inação institucional naquele momento? Faltou alguma atuação para possibilitar que essas pessoas retornassem para as próprias casas? E aqui eu quero perguntar se houve essa inação, o que faltou de ação e qual instituição que deixou de atuar para que essas pessoas tivessem retornado para suas casas naquele momento ali, antes da transição do governo? Olha, seria leviano da minha parte acusar A, B ou C, viu, Valentina? O que eu vejo é que houve timidez das lideranças, inclusive eu mesmo, né? Eu era vice-presidente da República e poderia, desde o começo, ter me pronunciado a respeito daquilo, vendo que aquilo não ia levar a nada, né? Nós já tínhamos perdido a eleição. Então, foi um processo, como todo processo, né, e todo erro ele vai numa sucessão, né? Acontece um errinho pequeno, outro a seguir e no final das contas se transforma num grande erro.